Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas. Primeiramente queria agradecer aí aos 1000 inscritos, né, que a gente alcançou no YouTube. E queria, como forma de agradecimento, deixar esse vídeo aí então, né, pra comemorar, né, essa marca que nós atingimos aí então de 1000 inscritos, beleza? Hoje a gente vai falar aqui sobre uma 1080 Ti. Essa plaquinha aqui, ela voltou de garantia, tá? É um retorno. Então a gente já fez o reparo dela. Foi um reparo um pouco trabalhoso, eu vou mostrar aqui o porquê. E o porquê que voltou também, tá? O que ocasionou aqui esses defeitos da placa aqui, tá bom? Então vou fazer um corte aqui agora na placa certinho, vou cortar o vídeo pra placa e mostrar aqui como que foi o procedimento. Então, com a placa aqui na bancada já, é uma modelo 1080 Ti da Zotac Amp Extreme, aquele modelo com fan bem expressivo aqui, né? Essa placa ela tem 16 fases de alimentação de V-Core e a primeira vez que ela veio pra gente, veio do Rio de Janeiro, se eu não me engano. A primeira vez que ela veio pra gente, ela veio com um curto aqui no setor dos 12 volts, tá? Que vem da fonte. Então, assim, com aquelas medições que a gente fez, né, no primeiro vídeo que eu mostrei, com aquelas medições básicas, a gente conseguiu identificar curto aqui 12 volts. Identificamos então qual fase, né? Tinha uma fase em curto, era mais ou menos aqui por baixo aqui, né? Mais ou menos nessa região. Estabelecemos essa fase, trocamos os componentes em curto ali, driver, MOSFETs, enfim. E a placa voltou a funcionar, deixamos em teste ali durante alguns dias e mandamos de volta para o cliente. O cliente usou lá por cerca de mais ou menos uns 2 meses, se eu não estou enganado, e aconteceu o mesmo problema, entrou em curto novamente. Só que dessa vez o caso foi bem mais complicado que da primeira vez, tá? Nós conseguimos o reparo, teve sucesso no reparo, porém ela deu mais trabalho, levou mais tempo de análise em cima dela e de fato no reparo. Eu vou mostrar exatamente o porquê, tá? Já fica a dica também pro pessoal não fazer isso. O que acontece? Aqui nesse setor, ó, nesse setor aqui, ó, aqui a placa já tá com reparo, né? Ela já tá efetuado o reparo, então tem esse jumpzinho aqui que a gente fez com fio, né? Porque como eu tive que efetuar uma raspagem aqui, o que aconteceu na verdade, tá? Voltando, recapitulando do início. O cliente comentou que a placa havia novamente dado defeito. Abrimos ela então e de cara já vimos um buraco aqui, tá? Duas peças carbonizadas aqui, tá? Que são os MOSFETs aqui, eu já vou explicar qual é a função deles. Esses dois MOSFETs aqui, eles carbonizaram e abriu um rombo, abriu um buraco aqui na placa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que efetuar a raspagem desse circuito, né? Com a Dremel, né? E verificar se o curto sai, né? Então, primeira coisa, fizemos aqui a raspagem. Eliminamos o curto, né? Tanto pro lado de cima quanto pro lado de baixo. Porém, nessa raspagem, algumas trilhas se perderam, né? Inclusive, essa aqui foi uma das que a gente teve que refazer, ó. E aplicamos a máscara aqui UV, né? Pra ficar um acabamento mais bonito, né? Mais protegido, pra não ficar exposto aquela raspagem que fizemos ali, né? Porque senão o cobre fica exposto, pode oxidar, apresentar mais problemas. Mas, enfim. O porquê que aconteceu dessa vez diferente o problema, tá? Por que isso aqui carbonizou? Essas placas da NVIDIA, geralmente da série 1000, não lembro se na série 2000 também tem, mas na série 1000 acredito que todas tenham. Elas têm alguns da série 900 também tem, 970, 80 GTX, né? Essa placa ela tem uma característica, né? Que é para informar o cliente, informar o usuário, que quando ele esquece de plugar esses cabos. Então o que acontece? O que aconteceu no caso dessa placa em específico? Entrou em curto novamente uma das fases, tá? Foi uma fase diferente, se eu não me engano, mas enfim. O que acontece? A fonte, ela tem proteção contra curto, contra surtos, né? Então quando ela detecta alguma linha em curto e tu tenta ligar a fonte, ela automaticamente desarma na mesma hora, evitando algum prejuízo maior, né? No caso, essa carbonização que aconteceu. Mas, por essa placa ter esse circuito que eu comentei de dar aquela mensagem na tela, você esqueceu de ligar o cabo de força PCI da Express, enfim, da alimentação da fonte, né? Como que funciona esse circuito? A placa-mãe, ela fornece 12 volts, tá? Para a placa de vídeo através desses 3 primeiros pinos aqui, né? Desses 3 primeirinhos aqui. E para dar essa imagem na tela, para dar aquela imagem com aviso, o que acontece? Esse circuito, essa linha de 12 volts, ela vem para esse par de MOSFETs aqui, ó. Esse aqui, no caso, a gente teve que tirar fora, né? A gente desfez esse circuito aqui. Mas é aqui, ó. Aqui tinha um MOSFETzinho, aqui tinha outro, ó, um parzinho. Igual essa parte aqui do lado aqui, ó. Porque cada um é de um conector, né? Esse parzinho é desse conector e esse parzinho é desse conector. Então, o que acontece? Vem lá de baixo os 12 volts, vem até aqui em cima e através dos chaveamentos aqui, né, dos transistores, dos MOSFETs, ele identifica que não está plugado esse cabo da fonte. O que acontece? Ele empresta os 12 volts lá de baixo da placa-mãe pro conector. Ele empresta essa tensão só para dar aquela imagem, né, abrir a imagem na tela e dizer que tu esqueceu de plugar esses cabos. O problema é que a placa-mãe, na grande maioria das vezes, não tem essa proteção contra curto-circuito, né, contra surtos. Então ela não desarma. Ela não detecta isso de forma rápida e acaba não desarmando, né, ocasionando essa carbonização.
Então foi justamente isso que aconteceu aqui. Provavelmente por algum tipo de teste que o cliente quis fazer, ele deve ter desconectado esses cabos, né? Visto que no momento que ele estava ligando a primeira vez, a fonte dele estava chaveando, estava protegendo o circuito dele de algum problema. Então provavelmente ele tirou esses cabos para fazer algum teste, né? Para ver se a placa ia ligar, e realmente ligou. Porém, como estava em curto, né? Esse setor, pelo cabo, a fonte não conseguiu proteger, não conseguiu ter tempo de proteger e acabou carbonizando ali a área que faz, o circuito que faz esse empréstimo de voltagem, né? Impresso 12 lá de baixo para esse circuito aqui para dar aquela mensagem na tela de esquecer que tu esqueceu, né, de plugar esses cabinhos aqui. Então já fica a dica pro pessoal, se caso a tua fonte, tu for ligar o PC e ela desarmar, desligar em seguida, numa questão assim de 1, 2 segundos, ela já ligar e desligar rapidinho, não tenta ligar a tua placa de vídeo sem esses cabos, tá? Porque pode ser que o teu prejuízo seja maior. Nesse caso aqui quase não deu reparo. A gente quase teve que ir, né, atrás de uma PCB aí para tentar aproveitar o chip do cliente, né, colocar o chip do cliente em outra PCB para tentar aproveitar esse chip e sanar a garantia dele, né? Mas felizmente aqui, com um pouco mais de trabalho, um pouco mais de paciência, a gente conseguiu fazer, né, restabelecer todas as trilhas ali que foram perdidas durante a raspagem e o reparo teve sucesso. Mas então, só para explicar, né, essa parte aí, resumidamente, entrou em curto a fase do V-Core por esse conector e a fonte dele estava protegendo ele de um prejuízo maior. O que ele fez, provavelmente por algum teste, deve ter desplugado aqui, né, os cabos da fonte e apertou para ligar de novo o PC. Nisso, esse 12 volts aqui de baixo foi emprestado para os 12 volts aqui de cima, através desse circuito, e por não ter essa proteção, né, de contra curtos, contra surtos, a placa acabou queimando a fase novamente e abrindo, né, um furo aqui, carbonizando esses dois componentes que fazem essa função de empréstimo, né. Então, mas felizmente aqui tivemos sucesso no reparo. Não fica bonito visualmente, né, mas a gente faz o melhor que consegue. Coloca a máscarazinha ali, faz o jumpzinho dos fios aqui, né, para o Arduino, que é o responsável por fazer a leitura de consumo da placa, né, através dos shunts. Então a gente fez tudo certinho e a placa vai passar pela bateria de testes agora, mas a princípio já está tudo ok. E vai ser já aí devolvida já pro cliente, né, a garantia sem custo algum, tá bom? Claro, só o custo do frete, né, mas fora isso ele não vai ter custo nenhum, tá bom? Então fica a dica pro pessoal, se caso o teu computador, teu PC ligar e desligar em seguida e tu suspeitar da placa de vídeo, não tenta ligar sem esses cabos aqui para efetuar algum tipo de teste, né, porque o teu prejuízo pode ser maior, carbonizando, né, enfim, até às vezes furando, passando do outro lado aqui, furando a placa, né, atravessando o furo do outro lado, que acaba dificultando ainda mais o reparo, né. Em alguns casos não tem reparo, a gente tem que ir atrás de uma PCB para colocar o chip, não uma PCB boa, enfim, mas ainda assim, em alguns casos até é difícil mesmo de achar PCB boa, né. Mas ainda assim, então, infelizmente deu sucesso nesse reparo. A gente vai mostrar ela depois ali nos takes certinho funcionando, mas já tivemos sucesso no reparo e já vai de volta pro cliente após a bateria de testes. Complementando aqui que eu acabei esquecendo de citar, agora sem esses dois MOSFETs, tá? Sem esse circuito aqui de empréstimo, ele não vai ter mais essa função de, caso esquecer, né, de plugar aqui e aparecer uma imagem na tela avisando que acabou esquecendo de plugar esses cabos. Isso não tem efeito nenhum na parte funcional, né? É só uma característica mesmo para avisar, né, para o usuário que acabou esquecendo de plugar. Então, fora isso, ele vai acabar só perdendo essa função, né, de aviso aqui, que acabou esquecendo de plugar esses cabos da fonte. Mas fora isso, não tem nenhum problema, né? A placa funciona perfeitamente. É só uma característica, digamos assim, de estética, né? Porque não afeta, né, no desempenho da placa. A placa tá ligada aqui na bancada de testes, aqui no cantinho, ó. Vou mostrar um close nela aqui agora, efetuando o teste do Heaven ali. E já tá 100%, então. Vai passar para a bateria de testes e assim que terminar a bateria a gente vai concluindo, né? Se não apresentar mais nenhum problema, a gente vai mandar de volta pro cliente, então, sem custo, por ser um retorno dentro da garantia, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de compartilhar, curtir, enfim, se inscrever no canal aí, pra estar apoiando a gente aí a continuar com esse trabalho aí da produção de vídeos, tá bom?